Aleluia. Deus é bom. Amém. Amém? Amém. Nós hoje vamos ler alguns textos numa versão que nós ainda não usamos da palavra, a King James atualizada. Então vamos abrir aí, vamos ler, melhor dizendo, Jeremias 32, verso 39 a princípio, mas nós vamos discorrer com vários textos. Jeremias 32, 39 diz assim: e lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Nós vamos voltar a esse texto já já, mas eu gostaria de falar um pouco do contexto desse texto, nesse capítulo aqui de Jeremias. Deus tinha liberado uma palavra dura de correção para o povo dele, porque o povo dele tinha se afastado da ideia e dos princípios dele. E o Senhor, ele deu uma palavra pesada ao povo dele. Jeremias 32, na mesma versão, do verso 28 ao verso 30, diz assim: portanto, assim afirma o Senhor: eis que estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando a cidade invadirão e a incendiarão. Quem que estava falando isso? Era Deus, não era o diabo, não. Deus estava corrigindo o erro do povo. E o texto continua: eles a queimarão a cidade, com todas as suas casas, nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal. Baal era o quê? Um ídolo da época. Então Deus está dizendo que ia acabar com a alegria do povo ali, que estava o quê? Dando glórias e rendendo algum tipo de idolatria a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Estavam fazendo hoje o que chamaria de quê? Despacho. Porquanto, desde a sua juventude, ele está falando com o povo de Deus, o povo dele, o povo de Israel e o povo de Judá. Desde a sua juventude, os filhos de Israel e de Judá têm praticado somente o que julgo mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, afirma Yahvé. A gente pode falar misericórdia, né? Esse texto é muito pesado. Você já viveu algum pecado na sua vida que percebeu as consequências? Porque geralmente o pecado tem consequência. Às vezes a consequência é uma vida presa em vício. Às vezes a consequência é uma raiz de amargura. Às vezes a consequência é sentimento de culpa. E às vezes a consequência é o quê? Uma consciência que já acostumou em fazer coisa errada e aí fica uma consciência o quê? Neutralizada. Não incomoda mais. Tem gente que o pecado já não incomoda mais. Já acostumaram a pecar. E Deus estava falando contra esse povo. E eu até anotei aqui, a Bíblia diz que o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas nem sempre, nas situações ruins que nós vivemos, esses danos, ele não vale nada, o diabo. Mas nem sempre vem dele. Muitas das vezes, Deus nos corrige. A Bíblia diz em Provérbios 3, versos 11 e 12, o seguinte: filho meu,
não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, quer dizer, te canses com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A Bíblia até deixa claro, quem é que fica feliz na hora que está sendo corrigido? Ninguém, nem eu. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso conosco. Por quê? Porque Ele é sádico? Não. Porque Ele quer nos conduzir o quê? A caminhos planos, a caminhos retos, dentro do que Ele mesmo estabeleceu por princípios. Na correção do Senhor, se a gente não quer ter a correção do Senhor, a gente precisa viver o quê? Os princípios do Senhor. Toda vez que nós ferimos o coração de Deus e sairmos dos princípios do Senhor, nós vamos entrar em desobediência. E toda vez que a gente entra em desobediência, a gente está pecando contra o Senhor. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Graças a Deus não para aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tem saída. Mas a saída não começa em Deus. Ela começa em nós, no nosso arrependimento. Quando a gente admite que tem algo a aceitar com Deus. Deuteronômio 28, vou dar um pouquinho de trabalho aí para o Emerson no Data Show, porque eu peguei, para não pegar o texto todo, eu quebrei um pouco alguns versículos. Só para pegar o que Deus colocou no meu coração para liberar sobre você. Deuteronômio 28 começa falando da obediência que Deus espera e nos ensina. E depois ele vem com um texto pesado também, falando do resultado da desobediência. Mas nós vamos ler hoje apenas a obediência. Então, Deuteronômio 28, verso 2 diz, a partir do 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Você quer ser abençoado? Seja obediente. Você quer ser abençoado? Cumpra os princípios que estão na palavra de Deus. Você tem a palavra. Eu ministro aqui, sim, muitas vezes. Mas você pode ler e atender direto a voz do Espírito, independente da minha voz, aquilo que você está lendo na palavra. E a palavra segue. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Eu não coloquei os números aqui para mim. Veja se você me ajuda aí, Emerson. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Verso 6. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Verso 12, a parte A. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Verso 14. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Eu acho que eu errei. Esse era o 12 e agora que é o 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amados, Deus é tão claro na palavra dele. Ele abomina a idolatria. E ele deixa claro, vocês precisam, para ser abençoados, o quê? Ouvir a minha voz. O Senhor, ele nos fala por várias formas, mas principalmente pela palavra. Você tem a palavra do Senhor. E é claro que para nós conseguirmos obedecer aquilo que o Senhor nos diz pela palavra, precisamos dele. Precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. E precisamos clamar a ele, que ele é misericordioso. O povo estava lá entregue aos seus delitos, aos seus pecados. E Deus realmente deu a correção. O povo sofreu. Mas, tempo depois,
o povo recebeu de Deus a chance da correção. Então, em Jeremias 32, versos 37 e 38, Deus falou diferente agora ao povo desobediente, aos de Israel e de Judá. Ele disse assim: eis que eu os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação. Deus fica indignado contra o pecado. E os trarei de volta a este exato lugar. Deus deu a eles a condição da segunda chance. Deus deu a eles a condição de mudança. E farei com que habitem em plena segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Glória ao Senhor, porque depois do povo ter frustrado tanto o coração de Deus, levado o coração de Deus a se indignar, é o que diz aqui a palavra do Senhor, Deus dá uma chance. Já tinha corrigido, agora ele dá uma chance e ele busca a renovação. Ele dá essa oportunidade para o homem renovar a aliança com ele. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você tem uma aliança com Deus? Desfrute dessa bênção, então. Viva essa bênção. Mas há um segundo aspecto nessa palavra, que foi o primeiro texto que nós lemos, em Jeremias 32, 39. E lhes darei um só propósito. A esse povo que foi desobediente e que Deus deu essa oportunidade de remir a vida deles, lhes darei um só propósito. Quem que vai dar um só propósito? Deus. É Ele que está falando. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se nós entendermos que há um só propósito, um só coração e um só caminho, nós estaremos com o nosso coração em amor, rendidos para sempre a Ele, e porque nós estaremos rendidos para sempre a Ele em adoração, nós vamos receber o bem como resultado disso, e nossos filhos, a nossa descendência, a nossa família será abençoada. Deus espera de nós a unidade. Nós temos feito, Deus direcionou assim, eu tenho feito uma sequência de palavras sobre unidade, sobre um só corpo, no nome de Jesus. E vamos continuar. O Senhor já me liberou umas 3 semanas de palavra ainda sobre esse assunto. Nós somos aqueles que temos de Deus um chamado para estabelecer o reino de Deus na terra. Você já imaginou a responsabilidade que eu e você temos? A palavra de Deus deixa claro isso. E nós precisamos dar conta desse propósito. Quando a Bíblia diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, nós temos que orar para que o Senhor envie trabalhadores. Quem que envia trabalhadores para o reino? É o Senhor. Então, nós que fomos chamados, precisamos entender qual é o nosso lugar no reino, o propósito que Deus tem, porque Deus não nos une em vão. Eu tenho aprendido e eu estudei através de muitos irmãos que Deus, quando Ele nos une com propósito. Deus não junta só aqui esse grupo para colocar a gente junto aqui e de vez em quando a gente orar um pelo outro. Deus nos traz aqui porque Ele tem conosco aqui um propósito. Cada ministério não é só um ministério edificando lugares assolados. Cada ministério, cada igreja, cada parte do corpo de Cristo precisa estar unida em juntas e ligamentos, como diz a palavra, para que juntos o corpo de Cristo execute o seu
propósito. E cada ministério, irmãos, tem uma parte desse propósito. O nosso ministério aqui é de quê? Ele é chamado para executar cura interior e libertação. Nós conhecemos na televisão, a gente vê em outros lugares, igrejas, ministérios que são chamados para curar, para cura física mesmo. Nós temos igrejas e ministérios que trabalham na direção de prosperidade financeira. Nós temos lugares específicos que trabalham toda a palavra, mas estão com um foco específico em algum chamado, algum ministério específico. E aqui, o Edificando Lugares Assolados, é de cura interior e libertação. E é importante que a gente que esteja aqui, a gente esteja o quê? No mesmo propósito, porque senão esse propósito não vai ser cumprido aqui. Nós vamos interferir nesse propósito. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar no corpo e onde nós estamos. Então, como eu disse antes, cada ministério tem o seu lugar no reino. Porque cada ministério, quando se une ao outro ministério, tem um só corpo. Quando nós sairmos no evangelismo aqui, nós, no mínimo, teremos o nosso ministério e mais 3, que são totalmente diferentes do nosso, com foco diferente do nosso, mas com o mesmo propósito. Isso é visão de corpo. E eu até coloquei aqui, quando eu fui orando, e eu fui anotando, e eu vou ler para ser fidedigna ao que eu escrevi, o que Deus me deu. Se você está nesse ministério aqui, precisa estar unido ao propósito do mesmo. Porque casa dividida não subsiste, ela cai. A Bíblia é muito clara sobre isso. O reino dividido, ele não subsiste. O ministério tem o chamado, como eu falei, de cura interior e libertação. Se você está aqui, ame cura interior e libertação. Viva o ministério de cura interior e libertação. Mas quem não se vê fazendo assim, eu coloquei aqui, eu ia até passar um vídeo, vou ver semana que vem a gente passa, do pastor André Fernandes. Em outras palavras, ele diz, está no lugar errado, não vai somar, vai dividir. Porque aí o coração não está aqui. E essa palavra é uma palavra séria, porque faz parte de tudo aquilo que a gente tem estudado de unidade. Unidade é o quê? Somos diferentes, mas temos o quê? O papel diferente no corpo. Quando eu estou junto com a Rosa, o que Deus liberou sobre ela me abençoa, e o que Deus liberou sobre mim abençoa a vida dela. Assim é com cada um de nós que estamos aqui, e com o corpo de Cristo, que está espalhado sobre a face da terra. O Ministério Edificando Lugares Assolados, ele faz parte dos planos do Senhor na terra. Eu não tenho dúvida disso. Quem já ministrou comigo sabe a quantidade de pessoas de outros lugares que nós já tivemos oportunidade, por misericórdia de Deus, de abençoar, e continuamos fazer isso. Nós continuamos fazendo isso. Você precisa viver a sua parte no corpo de Cristo. E aí você precisa discernir. Já tem um tempinho que a gente vem orando sobre isso, para que cada um de nós consiga discernir qual é o seu papel no corpo de Cristo. Aprendemos quarta-feira que salvação é uma coisa e galardão é outra. A salvação é para todo mundo, o galardão é para quem fez alguma coisa. É diferente, o galardão é um prêmio, é um presente. Você não faz nada, você não ganha nada. É simples assim. Galardão é desse jeito, é conquista, né? E o diabo não quer saber disso. Ele quer que a gente fique bem empobrecido. 1 Coríntios 12, verso 6, diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há diversidade porque nós somos o quê? Diferentes. E cada um tem o quê? Uma parte desse propósito de Deus nas suas mãos. E se você não faz, eu até creio que Deus em alguns momentos te leva a fazer a força, igual fez com Jonas. Quebra você com uma enfermidade, quebra você com desemprego, quebra você com alguma coisa, para você entrar no propósito. Com Jonas ele botou o quê? Joga no mar. Quem era o peso do barco? Era Jonas. Tinha um monte de gente incrédula no barco, mas o peso era Jonas. Por quê? Porque Jonas estava fugindo
daquilo que Deus havia determinado para ele. E nós precisamos ter isso claro no nosso coração. Permita que Deus opere em você tudo que está no coração dele para você. Quando Deus te formou, quando Deus me formou, ele nos fez com propósito. E nós precisamos estar nessa terra vivendo tudo aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Romanos 8, 28 é um texto bem conhecido. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente usa muito a primeira parte só. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente nem entende, porque tem coisa que é difícil da gente entender que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Humanamente falando, é bem difícil. Mas hoje eu quero destacar a parte B desse texto. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito maior. E liberou sobre nós, digamos assim, pequenos propósitos que juntos nós vamos estar em harmonia com aquilo que ele deseja para o reino dele nesta terra. E quem é o corpo de Cristo na terra hoje? Somos nós, diga, sou eu. Sou eu, dentro do reino, né? Deus tem um propósito maior. E nós, como corpo de Cristo, precisamos o quê? Entender o nosso lugar e cumprir o propósito de Deus nessa terra. Viva o propósito que Deus te deu. Efésios 4, eu já estou caminhando para fechar. Efésios 4, de 1 a 6 diz: rogo-vos, pois, aqui é Paulo falando, ele estava preso. Rogo-vos, pois, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu já falei um pouco desse texto tem umas 2 semanas e eu entendi que suportar uns aos outros não é, ai que saco, eu tenho que ir lá de novo e orar com aquele irmão. Não. Suportar é dar suporte para ele. É ajudar a carregar. É desse jeito. E por isso precisa de humildade, de mansidão, de ser longânimo, de andar, ter um longo ânimo, né? Senão a gente não consegue. E aí a Bíblia diz, esforçando-vos, porque não é fácil. O que vocês não gostarem em mim vai ser difícil. O que eu tiver dificuldade com você vai ser difícil também. Aí entra aqui, ó. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Vocação tem a ver com o nosso chamado, e inclusive a vocação para o reino. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O que pode gerar essa unidade em nós, irmãos? Eu não sei fazer isso com vocês. Eu não sei ensinar isso a vocês. Eu sei falar do que a palavra de Deus diz que é o que eu estou fazendo. Já tem aí umas 2 semanas. Mas a única pessoa que pode fazer isso conosco é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia acabou de dizer, na unidade do Espírito. Somos diferentes, sim. Mas se Deus nos uniu dentro do propósito dele, precisamos pedir a quem? Ao Espírito Santo que nos dê essa condição de termos um só propósito. Entrarmos no propósito de Deus. É muito interessante que alguns irmãos que eu estudei, eles dizem que Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Outros dizem que Deus une pessoas e unem propósitos. E essa é a fala que fica muito clara no meu coração.
Deus une pessoas e propósitos. É tão interessante que as pessoas que vivem em julgo desigual sabem o que eu estou dizendo e vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Porque quem se uniu em julgo desigual, uniu enquanto pessoas, mas não teve união de propósito. E aí fica extremamente difícil o quê? Se isso não mudar, caminhar juntos na mesma direção, porque a fala é diferente. O vocabulário é diferente, o pensamento é diferente. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. E aí não segue na mesma direção, né? Alguns irmãos que eu ouvi, eles falaram, nos vídeos onde eu tive acesso, se a liderança falar, irmãos, eu vou usar o que eu falei hoje aqui, né? Usando a ideia dos outros, mas adaptando aqui. Dia 30 de novembro, nós vamos estar juntos de 9 a meio-dia. É o propósito, estamos juntos. Amém. Conta comigo. Só se eu estiver doente, trabalhando, ou em alguma situação que realmente não possa vir. Senão, você é o primeiro a chegar, Eu estou juntinho. Isso é caminhar com propósito. E se não for assim, irmãos, a gente não chega a lugar nenhum. A casa dividida cai. Ela não subsiste. Romanos 5:5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, outorgado, liberado sobre nós. Quem tem o Espírito Santo pode e deve acessar esse caminho de propósito de Deus. E nós precisamos disso. Hoje a nossa oração é que o Espírito Santo nos encha. Não nos incha, mas nos encha da presença dele. Para que nós possamos chegar perto, pelo menos, dessa verdade bíblica, que na verdade não era para chegar perto, era para nós vivermos. Era para nós colocarmos em prática. O amor de Deus, que é liberado, é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, é esse amor que nos capacita, irmãos. Porque quando a gente vê a união só de pessoas humanas, um casamento, por exemplo, eu não saberia dizer agora qual é a estatística de divórcio no nosso país, mas eu sei que ela é altíssima. É só a gente olhar para o lado e lembrar das pessoas que a gente conhece, que já passaram por isso. Por quê? Só amor da terra não sustenta relacionamento nenhum. Nem entre o casal e muito menos na igreja, porque na igreja ainda tem, de quebra, o inferno remando contra. Então a gente precisa estar o quê? Atentos e pedir ao Senhor que a misericórdia dele venha sobre mim, sobre a sua vida, e que o Espírito Santo, que é quem nos capacita a vida do jeito que o Senhor quer, nos encha. E eu termino aqui dizendo: Deus se move no meio da concordância. É por isso que quando nós oramos, nós temos que ouvir o que o outro está falando e dissermos o quê? Vamos dizer o quê? Amém. Nós estamos dizendo, estamos juntos, concordamos com essa palavra, ligamos na terra para que seja o quê? Já tenha sido, na verdade, porque a gente só pode ligar na terra o que já foi ligado no céu. E sem concordância, não existe reino que vá adiante. Não existe ministério, esse ministério ou qualquer outro, que vá adiante se não tiver concordância. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que o Senhor fale ao meu coração e ao seu, porque essa palavra é muito séria. Todas as ministrações de unidade, elas são lindas, mas elas são seríssimas. Por quê? Confronta o nosso eu, o nosso ego, e diz em que eu preciso me quebrar para ser um com você. Em que você precisa se quebrar para ser um comigo. Eu termino sinalizando um pastor querido por questão de ética, mas quem me conhece, conhece a história, vai lembrar. Mas por questão de ética, eu não vou revelar aqui o nome dele em público. Mas um pastor que, conversando comigo no início desse ano, ele falou, lá no nosso ministério, quando chega alguém e fala assim, eu gosto muito de plantar abacaxi. Ele fala, pois é, aqui no ministério a gente planta mamão. Mas se você quer plantar abacaxi, você tem toda a liberdade. Você precisa estar num lugar que planta abacaxi. Aqui nós vamos continuar plantando mamão.
E é uma palavra dura. Quando ele me falou isso, deu aquele choque inicial. Mas ele está certo. Porque se um plantar mamão e o outro quiser plantar abacate, o outro quiser plantar caqui, o outro quiser plantar abacaxi, nós não vamos ter unidade nunca. E aí não tem como o Espírito Santo se mover entre nós. Porque, na verdade, para que ele se mova, nós queremos o quê? Precisamos querer, melhor dizendo, melhor colocando, que ele faça em nós. E nos abrimos para isso. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra, Senhor, tão clara, mas tão difícil no coração humano, na nossa mente humana, foi aqui, Senhor amado, liberada como tu colocaste no meu coração. Começa a quebrar em mim, Senhor, começa a quebrar o meu coração. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que o teu Espírito testifique esta palavra no meu espírito, Senhor, e dobre a minha carne, e dobre a minha alma, o meu coração, Senhor. Queremos andar num nível mais alto, Senhor. Queremos profetizar, sim, este lugar cheio da tua presença. Mas para isso, Senhor, precisamos cumprir o que a tua palavra diz, um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. Que haja em mim, Senhor, e nesse ministério, com os visitantes, com as pessoas que estão ao alcance da nossa voz e entendendo essa palavra, que o teu Espírito faça aquilo que eu não sei fazer. Promova a unidade, libere sobre nós um amor sobrenatural, porque o amor da terra acaba, o amor que não acaba é o do céu. Quando a tua palavra diz que o amor jamais acaba, é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor sobrenatural. Então, Senhor, libere sobre nós o teu amor sobrenatural, como diz a tua palavra, e que haja, Senhor amado, um ligar de almas, Senhor, uma aliança, como nós temos cantado aqui, promovida pelo teu Espírito. Ensina-nos isso, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso propósito dentro do teu reino, na nossa casa, na família, Senhor, no meio dos nossos familiares, em meio aos nossos vizinhos, Senhor amado. Em nome de Jesus, que possamos liberar os propósitos que tu tens sobre o reino de Deus, sobre a nossa vida, onde nós estivermos. Que onde, Senhor amado, um filho teu que está aqui, desse ministério, chegue, a cura interior chegue, a libertação chegue, em nome de Jesus, porque é isso que temos nos proposto, Senhor, no nosso coração, a obedecer o teu chamado para este lugar. Ajuda-nos nisso, Senhor. Alarga a nossa visão. Traga, Senhor, espírito de revelação da tua parte sobre a tua palavra. E que a tua paz, Senhor, venha sobre nós. Que seja, Senhor, o árbitro no nosso coração. A tua paz. Ah, Jeová Shalom. Queremos acessar a tua paz. Louvado seja o teu nome por esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma semana cheia da tua paz, com revelação do teu propósito para nós, com revelação, ó Deus, do teu Espírito, de qual é o nosso lugar no corpo e a unidade, Senhor amado, na tua presença. Ah, Senhor, que haja, Senhor, um coração convertido ao outro, como diz, Senhor amado, o último texto de Malaquias, o coração dos pais convertido aos filhos e dos filhos aos pais, para que tu não venhas e vira a terra com maldição. Tem misericórdia de nós, Senhor, e desperta em nós a responsabilidade, Senhor, daquilo que tu tens dado, entregue às nossas mãos. Queremos ser fiéis, Senhor, ajuda-nos nisso, a começar em mim, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, Criador, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus produzam unidade em nós, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam mais do que abençoados. Permitam-se receber de Deus algo mais
durante essa semana, em nome de Jesus.